temos um filho, o Mateus, de 1 ano e meio, e eu estou atualmente na coordenação estadual do Ministério de Música e Artes. Faço parte do grupo de oração Imaculada Mãe de Deus, aqui de pertinho de vocês. É uma alegria muito grande estar aqui. Pode até descansar, irmão. Porque o assunto hoje é sério. Beleza. O assunto hoje é sério. Está pronto para conversar comigo sobre algo sério? Está pronto? Você ama Jesus Cristo? Ama mesmo? Ama. Você encontrou Jesus Cristo nesta igreja católica, apostólica, romana? Encontrou ele aqui? Até onde você está disposto a perder para ser fiel a essa igreja de Cristo? O que você está disposto a dar para o crescimento, para a vida desta igreja de Cristo? É um tema que eu fico meio receosa de pregar, porque quando eu penso nos homens que foram pilares dessa fé, que hoje para nós São Pedro e São Paulo, que são os pilares, são os marcos da nossa fé, eu estremeço. Vamos falar um pouquinho de São Paulo primeiro, né? Um homem muito fiel ao judaísmo, muito culto, muito estudado, nas melhores escolas do judaísmo, e por isso mesmo, grande perseguidor da igreja inicial, porque era muito estudado no judaísmo, correto, que teve um encontro com Cristo, um encontro meio estranho, né? Ele teve aquele sentimento, ouviu aquela voz e ficou cego, e aí chegou um cara lá onde ele estava e falou: olha, você vai ser instrumento de Jesus Cristo. E ele passou um tempo ali, uma coisa meio estranha. Ele não conviveu com Jesus Cristo, ele não teve contato físico. Ele até era contemporâneo de Jesus, mas não teve contato pessoal com Jesus Cristo. Não conheceu ele em vida, né? Conheceu ele depois da ressurreição. E este homem se tornou o maior propagador da fé cristã nos primeiros séculos. Ele saiu dali de Jerusalém, saiu dali do Egito, foi para a Europa, chegava na cidade onde ninguém sabia de nada de Jesus Cristo, ia para a praça sozinho, de vez em quando com Barnabé, de vez em quando com Filipe, e os dois em dupla. Ele ia para a igreja, na sinagoga, e falava: olha, vocês estão vendo essa doutrina toda que vocês têm aí? Pois deixa eu te dizer, o Salvador já veio, o Salvador é Jesus Cristo. E ali, ele sozinho, ou com mais um, fundava uma nova comunidade ali, formava aqueles irmãos na doutrina, batizava aqueles irmãos. Gente, nós estamos falando de você, por exemplo, e hoje, lá para a Índia. Só que hoje não tem internet, tem, né? As pessoas sabem quem foi Jesus, mesmo que não acreditem, né? Sabe mais ou menos o que foi. Mas você ir para a Índia, na praça da Índia, e falar assim: olha aqui, meu amigo, tudo que você acredita, eu estou te dizendo que não é. Eu vim aqui te proclamar a verdade. E ele então, naquele fervor da igreja, proclamava aquilo tudo, fundava uma nova comunidade e ia para outra cidade. Olha que loucura! E deixava aquele povo sozinho, teoricamente sozinho, crendo na graça do batizado, crendo na graça do batismo na vida daquelas pessoas. E aí ia e mandava carta para aquela comunidade, ficava sabendo notícia, orientava de longe, e aquela comunidade ia. E assim chegou o cristianismo até nós. A segunda pessoa, Paulo, para proclamar essa igreja, para proclamar essa doutrina, foi chicoteado diversas vezes, foi apedrejado 2 vezes, foi náufrago 2, 3 vezes, foi dado por morto
por essa igreja, pela fé que ele acreditava, sem ter visto Cristo, como você e eu também não vimos fisicamente. O mesmo encontro que Paulo teve com Cristo foi o meu e o seu encontro. Olha que loucura! E olha o que ele fez. Um homem sem carro, sem dinheiro, sem internet, sem telefone, sem televisão, sem rádio. Olha o que ele fez. Estamos aqui hoje por causa dele. O outro pilar da nossa fé, e aí eu já começo a puxar para um lado. Hoje nós vamos falar de 3 pontos principais. Eu quero puxar primeiro então para Pedro, o nosso outro pilar da fé, nosso primeiro Papa. Você ama o Papa Francisco, não ama? Não, gente? Sim. Pelo amor de Deus. Vocês amam o Papa Francisco? Sim. É engraçado, porque devia João Paulo II, né? E quando João Paulo II morreu, eu falei, nossa, João Paulo II foi o Papa da minha vida, né? Vai ser difícil algum Papa, né, entrar nesse lugar de carinho, mas Deus sempre nos surpreende de forma boa, né? Veio dentro de Jesus com uma doutrina, uma inteligência impressionante. Você já leu algum documento de dentro de Jesus? Gente, aquele homem era espetacular. É difícil de ler, né? Eu fui ler um texto dele sobre como evangelizar ateus. Eu li um parágrafo, peraí, o que ele está falando? Aí eu li de novo, eu estou compreendendo. Aí eu li mais uma vez, eu acho que eu estou começando a entender o que ele está falando. Eu sou médica. É difícil. O cara é brilhante. E aí depois vem Papa Francisco, com a humildade de Francisco, entrando em nossos corações e nossa vida. Mas nosso primeiro Papa, gente, é a passagem de hoje, pega lá comigo. Mateus 16, versículo 18. Primeiro Papa da igreja. Mateus é evangelho rapidinho, gente, não dá tempo não. Mateus 16, 18. Minha tradução da CNBB, então pode ser que seja ligeiramente diferente da sua, mas é bem parecida. Mateus 16, 18. Ok? Mateus 16, 18. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Palavra da salvação. Que engraçado que Pedro recebe esse primeiro anúncio. Já era meio para frente, né? Então já era meio líder daquele grupo. E aí Jesus começa a anunciar a sua paixão, tem a transfiguração, tudo, mas começa o anúncio da paixão. E aí vem a Santa Ceia. E aí vem o galo cantando 3 vezes. Vem a traição de Pedro. Imagina, você foi instituído o coordenador, o chefe, o líder, a pedra fundamental da igreja de Cristo. E na hora que ele precisa de você, você o nega descaradamente 3 vezes. A negação chegou a ser até meio: não, você está louco, nunca andei com esse cara. E aí a palavra fala assim, né? Jesus olhou para ele. Gente, eu imagino esse olhar de Jesus para Pedro. Imagina que loucura. Mas não é aí que eu quero parar com você. Jesus então é morto, sofre, os discípulos se dispersam, começam a se reunir de novo depois, em oração. Pedro ainda volta e tal, e Pedro diz: vou pescar. Nada aconteceu, vou pescar. Quer dizer, voltou para a vida velha dele. Está lá no barco pescando. Ele devia estar
pensando, Juninho que prega assim, né? Jesus apareceu depois da ressurreição, estava numa sala fechada, soprou, disse a paz esteja convosco, não sei o quê. Ele deve ter pensado assim, rapaz, depois que ele morreu e voltou, ele não lembra mais nada não. Acho que eu escapei da traição. Acho que ele não vai lembrar que eu neguei 3 vezes, né? Aí não falou nada, deu a paz para todo mundo, deu a paz para mim também, não tocou no assunto. Acho que passei. Jesus aparece de novo para Tomé, depois da ressurreição, ele não também falou, mas antes tocou no assunto. Acho que eu escapei delas. Aí foi pescar, vê Jesus lá longe, descebido, como sempre, falou, eu vou lá. Saltou na água, foi até Jesus, chegou na beira da praia, quem estava lá? Jesus, uma fogueirinha que Jesus tinha acendido para assar os peixes. Ele já deve ter pensado assim, opa, porque ele pegou do lado do fogo, ele estava se esquentando no fogo. Ele deve ter olhado e falou, opa, será que ele está lembrando? E aí Jesus começa, Pedro, tu me amas? Ele lembrou. Pedro, tu me amas? Assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Na terceira ficou triste. Ele lembrou das 3 negações dele. E Jesus questiona 3 vezes se ele ainda o ama. E ele confirma Pedro dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Por que eu estou te falando isso na pregação sobre a igreja hoje? Você já se decepcionou com algum padre? Milhões de vezes, não? Depende de quanto tempo você tem de igreja. Se você tem pouco tempo, talvez ainda não tenha se decepcionado, né? Você já se decepcionou com algum líder da igreja? Também é uma questão de puro tempo. Você sabia que existiram papisas, mulheres, ao longo da história? Você sabia que teve época que teve 2 papas? Sabia que teve época que teve antipapa na igreja? Teve? Que eram pessoas que os governadores escolhiam para colocar como papa. Sinceramente, pouco me importa isso. A igreja é a igreja de Cristo. Os nossos líderes vão errar. São pessoas humanas, têm pecados e defeitos como eu e você tem. Estão tentando acertar como eu e você estamos. Eles vão errar. Às vezes vão errar feio, como a gente às vezes erra feio. A igreja não se abala por isso. Nos tempos que tivemos papistas, nos tempos que tivemos antipapas, nos tempos que tivemos 2 papas ao mesmo tempo, sabe o que aconteceu nesse tempo? Nenhum dogma foi proclamado. E nenhum desses papados, nenhum dogma foi proclamado. Nenhuma proclamação em caráter de escátedra, que é quando o Papa fala, e é a infalibilidade do Papa tão questionada pelos nossos irmãos protestantes. A infalibilidade do Papa não quer dizer que o Papa é infalível sempre. Não quer dizer que o Papa é perfeito. Não quer dizer que o Papa é o dono da verdade. Quer dizer que quando o Papa fala sobre assuntos da fé, quando ele fala querendo proclamar algo doutrinário, quando tem uma série de critérios para falar que ele está falando em caráter de escátedra, aí ele é infalível, porque ele traz a graça de Deus com ele. Nesse tempo todo desses papas, não houve uma proclamação sequer de nada que foi acrescentado à doutrina da Igreja Católica. Seu padre não é só a igreja não se resume no seu padre, a igreja não se resume no seu bispo, a igreja não se resume no Papa atual. A igreja é o corpo de Cristo, e é o próprio Cristo que zela por esta igreja. Não, nada poderá abalá-la, nem as portas do inferno, nem antipapas, nem ninguém poderá abalar a igreja de Cristo, que é sua doutrina, a sua tradição, aquilo que Deus conserva nela.
dificuldade, meu pai mora numa cidade interior, teve muita dificuldade com os padres de lá, muita. E meu pai não é tão católico, ele é católico, né? E ele veio falar comigo: minha filha, mas aquele padre, meu Deus, eu vou largar a igreja católica. Eu falei: o padre não é a igreja católica. Você quer saber o que é a igreja católica? Vai estudar a doutrina, vai estudar o catecismo, vai pegar os documentos da igreja, porque a igreja é linda, é santa, é pura, é a detentora da verdade da fé. Mesmo que a gente ainda não se manifeste isso de forma plena, inclusive nossos sacerdotes. Deus, Jesus confirmou Pedro, relembrando ele de um pecado dele grave, e ele ali o confirma, dizendo: você não é perfeito, e não esperava que você fosse. O que eu espero é que você me ame, e me ame até o fim, e por causa deste amor, defenda esta igreja, apacenta as minhas ovelhas. E hoje eu digo para você: será que você realmente ama esta igreja? Será que você realmente está pronto para defender esta igreja? Defender esta igreja não significa bater boca com o irmão protestante. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A verdade é uma só, gente. A verdade não existe. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é um fato. E a igreja que ele construiu é detentora dessa verdade que ele carrega. Mas eu não posso ficar querendo enfiar essa verdade goela abaixo do outro. Muitos irmãos evangélicos não voltam para a igreja católica porque olham para nós e não veem testemunho de vida. Eu já vi gente evangélica falar o seguinte: se vocês católicos acreditassem realmente na Eucaristia, vocês comungavam todos os dias, vocês iriam adorar Jesus todos os dias, porque se eu acreditasse que Jesus Eucarístico é realmente estar ali, eu nunca deixarei um dia da minha vida sem encontrar com ele. E aí, muitos irmãos evangélicos anseiam por voltar à igreja, mas olham pela vida católicos relaxados, católicos frouxos, católicos que não sabem nada da doutrina, e qualquer pastorzinho de cursinho de fundo de quintal vem aqui falando um monte de palavra bíblica e você: nossa, é mesmo? Pelo amor de Deus. Você conhece a doutrina? Você conhece a palavra de Deus? Porque, olha, qualquer pessoa que conheça um pouco da doutrina, chega um ponto que os irmãos protestantes não têm nem como responder. Porque a verdade é a verdade. Eles ficam sem argumento. Não tem jeito. Se você ainda está sem argumento frente aos questionamentos deles, é porque você está estudando muito pouco. Muito pouco. Como nossa mãe Maria, que é um outro ponto que eu gostaria de falar. Nossa mãe Maria. Você sabia que Martinho Lutero, quando ele era um sacerdote, e um bom sacerdote, ele era professor nos seminários, um excelente professor, um homem que teve uma iluminação de Deus, de perceber os defeitos da igreja naquele momento, os defeitos do homem, os homens da igreja naquele momento. Ele teve uma iluminação de Deus, gente. Foi de Deus aquilo. O problema foi o que ele fez com aquilo. São Francisco de Assis, no tempo dele, é mais ou menos perto do tempo de Lutero, São Francisco de Assis percebeu a igreja mesquinha, os homens da igreja mesquinhos, presos a riquezas, presos a poder, presos a status, presos ao estudo. E o que São Francisco fez? Foi o que a igreja precisava ser. E morando no lugar, eu fui a Assis, gente, tive a graça de ir a Assis. Gente, a cidade é desse tamanho. Eu cheguei em Assis 10 horas da manhã, até 1 hora da tarde, eu sentei na praça e falei: não tem mais nada a fazer.
cidade desse tamanho, sem internet, sem telefone, sem celular, sem nada, abalou a estrutura da igreja, sendo nada. O que ele era? Ele não era padre, ele não era você, ele não era nada, gente. Ele era uma pessoa como eu e você, que morava com os leprosos, que era um povo descartado, um povo que ninguém via. Sendo que a igreja deveria ser, ele abalou a estrutura da igreja. Foi considerado homem do século, no século dele. Martinho Lutero também teve essa dominação. Como Santo Agostinho. Santo Agostinho, autor da igreja. No tempo de Santo Agostinho, a igreja era abalada por diversos questionamentos de fé. Foi uma época que foram proclamados muitos dogmas, que a igreja estudava e proclamava o dogma da verdade. Mas várias doutrinas, várias heresias eram apresentadas à igreja, de questionamentos da fé. Santo Agostinho, que foi um desses hereges de início, teve um encontro pessoal com Deus, com um bispo, através de um bispo, estudou, e foi um grande defensor da igreja frente às heresias. Quando montavam os tribunais, vinha o herege, que era a pessoa que trazia o questionamento, e Santo Agostinho defendia a opinião da igreja. Olha só, gente, o cara falava em nome da igreja o que era verdade. Ele foi a resposta de Deus para o seu tempo. Mas Lutero, quando ele viu a situação atual da igreja, a igreja dele, que ele era sacerdote, a igreja que ele amava, ele, ao invés de se tornar a resposta de Deus para este tempo, ele se tornou uma porta de revolta da fé. Lutero, gente, amava a Eucaristia, ele era sacerdote. Lutero amava Maria. Os textos de Lutero sobre Nossa Senhora são lindos, lindos. Mas o que acontece? Essa porta de revolta aberta fez com que várias pessoas entrassem atrás dele e deturpassem o que ele tinha entendido no início. Então, cada um que fundava uma nova igreja precisava mudar algo para a igreja ser diferente. É igual essa igrejinha de porta aqui. A pessoa está lá na igreja. Ah, eu não concordo, eu vou fundar uma igreja, porque eu não concordo com isso. Então, ela pega um ponto que ela não concorda e funda uma nova igreja, com aquela nova doutrina que ela achou que ela era melhor. Né? Lutero fez isso. Com sua desobediência, ele abriu a porta da igreja. Por que eu estou falando disso? Por que eu falo de Lutero? Eu falo de mim e de você. O que você faz quando você ainda não concorda com algo que é da doutrina da igreja católica? Porque eu digo para você, se você ainda não concorda, é porque você ainda não tem sabedoria para entender sobre aquele assunto. Porque no dia que você tiver sabedoria suficiente, você vai concordar. Mas quando você não concorda, o que você faz? Posta no Facebook, pô, nada a ver esse negócio aí. Estou falando porque é só exemplo, isso tudo, infelizmente, eu tenho que enfrentar como coordenadora. Tenho que enfrentar. Alguém posta uma frase bineuronal lá no Facebook, e aí tem os abençoados comentando, né? Cada comentário é melhor que o outro, né? Eu nem comento, eu vou lendo e falo, meu Deus. E de vez em quando eu vejo um servo de Deus ali, comentando sobre homossexualismo, sobre aborto, sobre BBB. Sobre BBB, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero nem ter que falar se vocês estão vendo BBB. Realmente você não deve estar estudando nada sobre a doutrina da Igreja Católica, porque você vê a falta de dignidade, a manipulação tão explícita, a destruição aberta do nível familiar, e você está assistindo, cara. Realmente eu não vou comentar sobre isso, eu me recuso a comentar sobre isso. Como eu fiz no Facebook, eu ocultei, eu não vou me manifestar, eu não vou perder tempo manifestando sobre isso. Mas o que você faz quando você ainda não concorda com a doutrina da igreja? Vai estudar, meu filho.
Vai procurar. Vai conversar com alguém que tenha mais conhecimento que você. Vai pedir ajuda. Porque Deus vai te dar graça de entender. Agora, os santos nos ensinam, sabe o quê? Prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Sobre isso. Prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Aí entra uma outra questão, né, do amor à igreja. Eu quero voltar um pouquinho à Eucaristia. Quando eu prego sobre a Eucaristia, eu sempre gosto de pesquisar como anda as opiniões externas sobre a Eucaristia. Você sabe por quê? A minha impressão é que os filhos das trevas acreditam mais na Eucaristia do que nós. A minha impressão é essa. Você sabia que existe um mercado negro de venda de hóstias consagradas? Você sabia disso? Existe um mercado negro de venda de hóstias consagradas. Lá na Europa, isso é que as seitas demoníacas são muito mais expressivas. Existe um mercado todo especial, pelo tamanho da hóstia. Quem consagrou aquela hóstia, se foi um bispo, se foi um padre, o valor vai aumentando. E aí as pessoas roubam a Eucaristia, a hóstia consagrada, para levar para cultos satânicos. Cultos onde as pessoas colocam Jesus no altar e se prostituem na frente do altar, diante dele, para zombar dele. Fazem sacrifício de animais, sacrifício de crianças para zombar de Jesus Cristo. Fazem todo tipo de loucura para zombar de Jesus Cristo. Não se há de convir que só faz isso quem tem certeza que ali está Jesus Cristo. Porque se eles achassem que aquilo era bom, não tinha sentido nenhum. Isso não é verdade? Tinha uma pessoa muito conhecida minha, que ela era da Nova Era. Era uma das cabeças da Nova Era do Estado. E ela permitia que as filhas dela fossem à igreja até. Mas ela não permitia que as filhas entrassem no sacrário, na sacristia. Não permitia. Diante de Jesus Eucarístico, as filhas dela não podiam passar. Os santos, alguns santos, que desde a infância receberam dos pais a semente da fé, alguns santos pequenininhos, vários, falavam assim: mãe, eu quero comungar, pai, eu quero comungar. E de tal forma que aquele desejo de comungar é tão grande, que o padre, teve uma história, né? O padre pegou e falou assim: olha, mãe, então pega uma hóstia não consagrada e dá para ele. Aí a mãe foi: aqui, meu filho, consegui, olha para você. Aí quando deu: mãe, eu não quero essa, eu quero aquela que brilha. Teve uma santa que tinha forte desejo de comungar, fora desse lugar. Quando ela comungou, ela morreu. Foi para o céu. Ela comungou e entrou em tal estado de graça que ela morreu e foi, acabou. Ela como criança, comungou, morreu. Será que nós estamos acreditando na Eucaristia? Teve uma vez que o Vitor fez uma pregação para nós músicos lá na Casa de Maria, fantástica sobre o Eucarístico. Ele contou uma coisa tão boba, mas que me marcou tanto. Ele falou que um dia ele foi na capela fazer adoração, e o carisma da comunidade do Vitor, que é Jesus está vivo, é adoração, né? É Jesus Eucarístico. E aí ele falou assim, na pregação: olha, Jesus me pediu uma coisa tão doida, mas eu fiz. Jesus falou assim: meu filho, vem aqui, fica do meu lado. Aí, vamos dizer, né? Vou subir aqui não, tá? Só para demonstrar. Vamos dizer que Jesus Eucarístico, né, tivesse aqui o sacrário aqui. Aí ele chegou na capela, ficou aqui do lado de Jesus assim, olhando para o sacrário. Jesus mandou, ele ficou lá. Aí Jesus falou para ele assim: olha a imagem que eu vejo quase o dia inteiro. Tem um monte de banco vazio. Aleluia. Como anda o sacrário da sua comunidade? Como anda? Como anda a sua adoração de Jesus Cristo? Como anda o seu amor por comungar? Ah,
Roberto, está tão difícil a luta contra o pecado. Nossa, eu não consigo lutar contra o pecado. Você está comungando quantas vezes? Você está comungando todo dia? Jesus se oferece todo dia para você. Aqui em Vila Velha, gente, nós somos abençoados. Abençoados. Nós temos missa no Santuário de Vila Velha todos os dias, 6h30 da manhã, tirando segunda-feira. Nós temos missa no convento de segunda a sexta, 6, 7, 8, 9, meia, 3 horas da tarde. 5 missas por dia no convento. Final de semana tem mais. Fora as nossas paróquias, que geralmente à noite ainda tem missa. E eu te pergunto, está difícil a luta? Tiago fala para a gente, vocês não estão dando até o sangue na luta contra o mal. Você está comungando? Você está se alimentando de quê? BBB. Não dá, né? Não dá. Eu quero convidar você a se tornar um defensor da Igreja de Cristo.